Graça e a paz, irmãos. Hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia no texto bíblico, lá em Esdras, capítulo 5. Leremos apenas o versículo 1º e versículo 2º, que nos dizem assim: Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com ele os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Irmãos, no capítulo anterior, no capítulo 4, nos é narrado a oposição dos inimigos. E por causa do levante dessa oposição, os judeus eles são obrigados pelo decreto de Artaxerxes a parar a reconstrução do templo. Eles ficam, portanto, cerca de 17 anos de paralisação, até que então surgem duas vozes para reanimar o povo. E aqui eu gostaria de tirar então alguns ensinos para a nossa meditação de hoje. Primeiro, vejo que às vezes os inimigos eles realmente alcançam seus objetivos contra a nossa vida. Muitas vezes através das suas influências e ataques que nós mencionamos na meditação anterior sobre o desânimo, a inquietação e os maus conselhos, que estão lá no capítulo 4, no versículo 4. Muitas vezes, através desses ataques, eles conseguem impedir o avanço do povo de Deus. E essas coisas não acontecem porque deixamos de olhar para o nosso Deus e olhamos para a força da oposição. Nos esquecemos do Deus que servimos e atentamos para a força das dificuldades ou para a força dos inimigos. Você muitas vezes pode até lembrar, de repente, o que aconteceu com Pedro quando Jesus o convidou a andar sobre as águas com ele. Nos é narrado aquele momento que Pedro ele deixou de olhar para Jesus e começou a reparar na força do vento e nas ondas e começou então a submergir. E começando então a cair a água, a descer as águas, ele precisa novamente da ajuda do mestre para voltar. Irmãos, isso muitas vezes acontece conosco. Quando nós deixamos de olhar para o Deus que nós servimos, deixamos de olhar para o Senhor Jesus a quem nós cremos, a força do inimigo parece superar a nossa fé e começamos a submergir e até mesmo parar de trabalhar na obra de Deus. Por isso, irmãos, é necessário sobre nós a palavra de Deus. Aqui no nosso texto, Deus levanta Ageu e Zacarias como profetas. Eles são chamados a exortar o povo então quanto à obra. Se você puder olhar, Ageu capítulo 1, no versículo 3 até o versículo 6, nos diz assim: Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquitel furado. Vejam que são exortações que falam sobre o comodismo e a preocupação pessoal. Deus fala: vocês estão acomodados nas suas casas, estão enfeitando as suas casas, construindo as suas casas, enquanto a minha casa permanece em ruínas. E aí não percebem o prejuízo por causa do desprezo. Deus fala: considerai o vosso passado. Vocês têm trabalhado e tudo tem sido em vão. Vocês têm comido, mas não têm saciado, têm bebido e não tem sido suficiente. Aquilo que vocês recolhem não é suficiente para a vossa vida. Ou seja, isso tudo demonstra, irmãos, que ignorar as coisas de Deus apenas traz prejuízo para a nossa vida pessoal. Irmão, se você observar as narrativas bíblicas e para a história da igreja, você irá perceber que Deus sempre levantou homens para renovar a fé e renovar a ação do seu povo em tempos de acomodação. No decorrer da história, nós vemos que em épocas que parecia que o inimigo tinha vencido a igreja, deixando com que a igreja ficasse fraca,
que a igreja estivesse praticamente morta no seu agir, na sua influência, Deus então levanta vozes que proclamam a palavra de Jesus e que confirmem de forma vívida o ensino de Jesus de que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Que a igreja de Jesus é uma igreja viva, uma igreja que luta, uma igreja que trabalha e que ninguém, nenhuma força do inimigo pode impedi-la. Deus levantou homens como John Hus, Martinho Lutero, João Calvino, na época da Reforma Protestante. Homens grandes avivalistas como John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, John Knox, Wycliffe e tantos outros que numa época em que a igreja parecia que estava morta, sujeita aos ataques dos seus inimigos, sujeita aos ataques desse mundo e às ideologias desse mundo, esses homens se levantaram como vozes do Senhor, chamando a igreja para trabalhar, chamando a igreja para proclamar o poder de Deus no mundo caído. Lutaram contra os seus inimigos, que não são carne e sangue, mas eram principados e potestades, foram mais que vencedores. E isso, irmãos, tudo acontece porque há uma promessa do Senhor Jesus antes de subir aos céus. Após a sua ressurreição, ele falou que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós podemos nos levantar num período de geração de uma igreja acomodada e falar que realmente Deus está movendo corações, porque tem alguém com autoridade que nos permite isso. É debaixo da autoridade de Jesus que nós, como vozes de Deus, podemos proclamar a sua vitória sobre os seus inimigos deste mundo. Muitas vezes nós falamos sobre a acomodação da igreja, sobre a falta de reação da igreja na sociedade que vivemos, mas simplesmente falamos. Irmão, se você percebe uma acomodação hoje, levante-se, seja a voz de Deus nessa geração, proclame Jesus e a sua vitória, incendeie outros com a sua fé, porque foi isso que Deus fez através de Ageu, de Zacarias. Se você observar o versículo 2 do nosso texto, fala que então se dispuseram Zorobabel e Jesua e começaram a edificar a casa de Deus, e com ele os profetas de Deus que os ajudavam. Seja a voz de Deus. Incendeie as pessoas ao seu redor para um reinício maravilhoso, estrondoso do agir de Deus no meio da sociedade. E vamos trabalhar juntos, porque a obra de Deus não para. Até o dia da vinda de Jesus, ele tem vindo e levantado homens para trabalhar na igreja, trabalhar para a igreja, derrubando as portas do inferno e proclamando a salvação no Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e derrame sobre nós mais do poder do Espírito Santo, para sermos seus servos fiéis no meio dessa geração. Oremos. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Agradecemos a Tua obra em nossa vida. Vivifica-nos, ó Pai, derrama sobre nós mais da Tua graça, do Teu poder e da Tua misericórdia, para que em todas as coisas sejamos fiéis e proclamemos a Tua palavra a todos os povos, a todos os nossos conhecidos, e que a Tua igreja se erga, se levante e siga avante na realização da Tua vontade. Vivifica o nosso coração, incendeia o nosso coração com o mover do Teu Espírito Santo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.